E aí, meus amigos, tudo bem? Professor John Moreira, professor de Biologia, passando rapidinho para falar um pouquinho sobre a membrana plasmática. Tentei aqui fazer uma rápida ilustração, treinando, melhorando a cada dia. E aí, vamos falar um pouquinho da estrutura, tá ok? Especificamente dentro da parte de citologia, tá? Então, a membrana plasmática, ela tem a função de delimitar. Ela vai dar o formato da célula, tá? Esse formato ele vai ser diferenciado devido à condição da célula. Nós apresentamos, por exemplo, no corpo humano, uma diversidade gigantesca. Essa diversidade ela surge em vista da função de cada célula, tá ok? Levando em consideração isso, a membrana ela tem uma estrutura bem peculiar, onde eu vou ter uma dupla camada, exatamente, uma dupla camada. Essa dupla camada ela é constituída, tá? Essa dupla camada ela é constituída por duas substâncias principais. Existem outros componentes, mas as duas substâncias principais que eu vou identificar numa membrana plasmática são os fosfolipídios, ok? E as proteínas, ok? Fosfolipídios e proteínas. Observando que esses dois componentes, eles são essenciais para a estruturação, para formar a estrutura da membrana plasmática, tá? Feita a sua estrutura, a gente vai observar que ela tem uma certa distribuição. Nessa arte aqui moderna, tá? Essa distribuição, ela permite você identificar ela permite você identificar na sua distribuição a presença do fosfolipídio, porque ele vai estar apresentando na camada interna, tá? Camada interna, ok? Camada interna, como na camada externa, ou seja, para o meio externo. Então vamos imaginar que esse fragmento aqui representado seria essa aqui, a parte interna da célula, e aqui a parte externa, uma dupla camada devido a essa circunstância. Onde eu tenho a presença dos fosfolipídios, tá? Os fosfolipídios que vão permitir a estruturação de um mosaico fluido, tá? Esse mosaico fluido já dá a ideia de que essa membrana ela não tem uma estrutura rígida, ela tem uma estrutura maleável, na qual ela permite até mesmo a movimentação, tá? Essa distribuição, essa movimentação entre os fosfolipídios e as proteínas, tá? Lembrando que as proteínas estão presentes em toda e qualquer célula, sendo em torno de 15%, pelo menos, na estrutura celular, a sua composição, tá? Observando que a maior parte dentro da estrutura celular, a gente vai lembrar que vai ser água, tá? Podendo variar o tipo de célula e o tipo de organismo, ok? Então, nessa circunstância, eu tentei representar aqui a presença dos fosfolipídios nessa estrutura, tá? Juntamente a algumas proteínas, ok? Ó? Então, nessa estrutura, esse mosaico fluido que foi formado, ele vai ter fosfolipídios que tem duas zonas, tá? Coloquei aqui como zona, mas pode dizer que você vai falar de duas estruturas, duas características, melhor dizendo. A condição da zona hidrofílica, tá? Onde você lembra que zona hidrofílica é uma zona que ela apresenta aversão à água. Exatamente. Tá? Hidrofílica, tá? Ela tem uma zona na qual ela permite a interação com a água. Nessa situação, tá? Hidrofílica. Ela tem permite uma comunicação direta com o meio aquoso. Ok? Parcial. Por que parcial? Porque eu vou ter uma zona hidrofóbica. Uma zona hidrofóbica. Essa zona hidrofóbica, a própria ideia de fobia, ela remete à ideia de aversão. Tá? Aversão. Ou seja, ela vai repelir a presença da água. Logo, você percebe que a parte hidrofóbica, ela estará situada no meio da camada. Então, você vai perceber logo aqui, ó. Vamos aqui. Você vai perceber que essa estrutura aqui, ó, essa estruturazinha aqui representada, é uma zona hidrofóbica, na qual há aversão em relação à água, na qual a aversão à água estará presente. Não há mistura, a água ela é repelida, tá ok? Ela é repelida. Já nessa partezinha superior, por sua vez, é uma zona hidrofílica, onde a água há uma comunicação direta com a água, tá? Onde a água ela consegue até passar por essa estrutura. Lembrando, essa passagem ela é controlada, não é aleatória, tá?
Devido a essa característica das moléculas de fosfolipídio ter duas zonas, uma hidrofílica que permite a comunicação direta com a água e uma zona hidrofóbica que permite que gera uma aversão à água, ela vai caracterizar essas moléculas de fosfolipídios como moléculas anfipáticas, tá? Anfipáticas. Por que isso? Porque ela apresenta essas duas características. Lembrem bem, quando nós falamos sobre os lipídios, lembrando, é o grupo no qual está inseridos os fosfolipídios. Os lipídios, eles têm uma característica que é a condição de aversão. Eles são insolúveis em água. Eles não se misturam com água. Isso é em vista da sua condição apolar, ok? Já nesse caso, não. Nesse caso, aqui abre um parêntese, tá? É interessante até ressaltar isso, né? A biologia, para quem já tem afinidade com ela, percebe que uma das principais regras, se não a principal regra da biologia, é que sempre haverá uma exceção, tá? Sempre haverá uma exceção à regra, ironicamente, tá? Então, ó, fosfolipídios são moléculas anfipáticas. Essas moléculas apresentam zona hidrofílica e uma zona hidrofóbica. Repetindo, zona hidrofílica é a zona na qual a água ela tem uma interação direta. Já na zona hidrofóbica, ela tem uma aversão, ela vai repelir o meio aquoso, tá? Então, essa possibilidade de encontrar essas moléculas faz com que o meio interno, vamos dizer aqui, ó, o meio interno ele fique protegido. Ele tem uma camada de segurança parcial, tá? Essa camada de segurança é muito importante para que mantenha intacta aquela membrana, tá ok? Observando aqui a estrutura na parte das proteínas, eu já vou perceber que as proteínas estarão divididas em periféricas e integrais, tá? Esses são os grupos nos quais eu posso encontrar essas proteínas. Observando que eu vou ter proteínas de canais, transportadoras, variações, tá? Mas aqui eu quero que você lembre disso. São dois grupos de proteínas que eu posso encontrar distribuídos sobre a superfície da minha membrana plasmática, que viria a ser as periféricas, que estão representadas aqui, ó. Percebam que as periféricas, elas não pegam os pontos externos e interno. Externo e interno, tá? Ela não pega nenhum dos dois pontos simultaneamente. Ela vai pegar ou um ou outro. Ou seja, eu tenho proteínas periféricas do lado externo, como eu tenho do lado interno. Mas eu não tenho uma conexão direta, que é o que acontece nas integrais. Porque ela integra o meio externo com o meio interno. Aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho um exemplo, aqui eu tenho outro. Tá? Nessa circunstância, esse exemplo que eu estou ressaltando aqui, ó, essas setinhas que eu tentei representar aqui, é representando justamente as moléculas diversas que eu tenho no meio externo ou interno da minha célula, que elas passam por movimentos, onde elas podem ativar as proteínas, né? Nessa circunstância, essas proteínas, como por exemplo a periférica, ela vai ser ativada. Então essa proteína ativada pela ação de uma molécula externa, ela dá um comando para a célula. Então vai ter uma resposta química dessa ação. E aí tem várias situações, tá? Tem várias situações. Por exemplo, essa daqui eu poderia dizer que é uma proteína, essa proteína periférica, ela seria uma proteína receptora. Como, por exemplo, na condição do hormônio da insulina. Vamos dizer que aqui o hormônio da insulina, ele entra em contato com a proteína periférica, que vai mandar uma informação, que vai mandar o contato para a liberação da glicose. A glicose vai fazer o quê? Entrar na minha célula. Mas ela só deverá entrar se tiver o comando. Caso o comando não venha ocorrer, eu não tenho acesso da glicose ao meu celular. Observando isso, a gente até remete a um tipo de diabetes que seria um insulino deficiente, tá? Ele é dependente da utilização da insulina, justamente porque que sem ela, sem esse hormônio da insulina, eu não consigo absorver glicose. Então você já percebe uma relação importantíssima na compreensão das moléculas orgânicas com o funcionamento da membrana e até mesmo uma consequência que é uma possível doença, tá? Uma possível doença. Então aqui, resumindo essa ideia, eu vou ter, devido à sua estrutura, a membrana seleciona as moléculas que podem entrar ou sair. Isso é a principal característica da membrana plasmática, porque ela
tem a permeabilidade seletiva. Ela tem a capacidade de selecionar todas aquelas moléculas que deverão entrar ou sair. E isso só é possível, essa capacidade de seleção, somente é possível devido a quê? A presença das proteínas periféricas e integrais, que vão participar dessa ação direta aqui. E a estrutura, ela se mantém intacta, ela se mantém direitinha devido à presença dos fosfolipídios, que eles apresentam duas zonas que são denominadas por hidrofílicas, repetindo, hidrofílicas são zonas nas quais a zona hidrofílica é uma zona na qual você tem uma certa comunicação com a água. Você tem uma certa comunicação com a água, tá? Porém, essa zona, vamos dizer assim, em contramão, encontra-se com a zona hidrofóbica, tá? Então, a zona hidrofóbica causa uma aversão. Ou seja, nessa linha de raciocínio, se a água tentar forçar a entrada, aqui, ó, nessa região, uma molécula de água, ela tenta entrar forçando aqui, dificilmente ela vai ter a capacidade, vamos dizer assim, de penetrar com força total. Ela ainda vai ter uma certa dificuldade. Ou seja, aquela célula ela pode até receber uma grande quantidade de água. Pode. Porém, ela não vai ter tanta facilidade devido à presença dessas zonas aqui. Tá? Essas zonas elas vão fazer com que a água ela venha a ser expulsa para fora. Ou nesse caso, se for a parte interna, a parte líquida ela vai ser mantida dentro. Porque aqui ele mantém essa aversão. Tá? Nessa situação, como é que a água pode entrar na nossa célula? Dependendo do tipo celular, pode ter uma maior quantidade de aquaporina. Aquaporinas. Tá? As aquaporinas são tipos, vejam bem, aquaporinas, tá? Elas são tipos de proteínas que permitem a entrada da água. Elas são, no caso, um canal entre o meio externo e o meio interno. Então, as aquaporinas elas estarão presentes, por exemplo, em células do sistema renal. Exatamente. Nos nossos rins, eu vou ter uma distribuição maior desse tipo de proteína, porque eu vou ter uma necessidade maior de ter a comunicação da água com o meio interno, ou seja, a entrada da água na célula através das aquaporinas. Tá ok? Deu tudo bem? Ok? Espero que tenham compreendido. Grande abraço e nos vemos depois no próximo vídeo falando um pouquinho das organelas. Tchau, tchau, meus amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite, qualquer horário. Tchau. Falou aqui o John Moreira.